Silva aqui para nós aqui. A história aqui é a seguinte, o Tiago tem a informação agora do protesto, aliás, é uma situação que a gente já mostrou aqui no Balanço Geral, né? A família da jovem esfaqueada e queimada em um ponto de ônibus em Campo Largo, lembra? Depois de ter saído de casa para ir a uma entrevista de emprego. Pois é, a família está cobrando por justiça. O crime completa 1 ano hoje, por isso eles organizaram um protesto. Tiago Silva, boa tarde para você. Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Nós estamos aqui na delegacia de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, acompanhando o drama da Larissa, da família da Larissa, mãe dela, os irmãos aqui vieram para cá. Larissa, Jason, ela saiu para uma entrevista de emprego. Foi a essa entrevista de emprego há exatos 12 meses, há 1 ano atrás, fez a entrevista de emprego e não se sabe ao certo o que teria acontecido. Ela foi encontrada queimada em um ponto de ônibus no município de Campo Magro, aqui na região metropolitana de Curitiba. A família aqui é de Almirante Tamandaré, do Grande Tanguá, aqui em Tamandaré. É a delegacia de Tamandaré que responde também pelo município de Campo Magro. 1 ano depois, e a morte da Larissa continua sem qualquer tipo de solução. Por isso a família veio para cá hoje numa maneira de protestar, de pedir justiça, porque o assassino, a pessoa que matou essa jovem de 19 anos na época, Larissa, pode estar matando outras pessoas, o Jason Goulart. E a dona Márcia veio para cá 1 ano depois. Tem que relembrar isso, dona Márcia, tem que passar por isso. É difícil. É muito triste para mim, né? Hoje faz 1 ano que mataram a Larissa, né? E esses bandidos que tirou a vida da menina tá aí solto aí, sabe? Vai ver se não tá, já, né, não fez mais morte por aí, ou vai fazer ainda, né? E sem resposta na morte da minha filha. Hoje nada, a senhora acredita, porque para passar a dor tem que ter um desfecho essa história, para viver esse luto. A senhora acha que o assassino da Larissa um dia vai ser preso? Eu acho que ele vai ser preso. Tudo que você faz aqui nessa terra que você paga, né? Ele vai pagar o que ele fez. E a gente precisa de justiça, né? A gente precisa que a polícia corra atrás. Se eles têm alguma coisa, tem alguma prova, alguma coisa, mas que corra atrás, pega esse bandido que tirou a vida da minha filha. É isso que a gente precisa. Vamos voltar no tempo. Há 1 ano a Larissa sai para uma entrevista de emprego. 1 ano ela saiu para fazer uma entrevista lá no Paládio, né? De serviço. E ela falou assim pra mim: mãe, eu fui bem na entrevista, acho que vão me chamar, né? Ela tava felizinha da vida, né? Que o sonho dela era ser professora também, ela nunca tinha falado pra mim, né? E a gente achou nas coisinhas dela lá que ela queria ser professora, é o sonho dela, né? Então ela tava lutando pra ela pagar uma faculdade pra ela, tirado tudo o sonho que a Larissa tinha, sabe? Fica aqui, dona Márcia, eu já vou voltar a conversar com a senhora aqui, eu sei que é difícil, né? Vamos respirar um pouquinho. Vamos relembrar essa história, né? Pro telespectador do Balanço Geral, que acompanha o Jason Goulart todo dia, sabe, o Balanço Geral acompanha essa história desde o começo, desde o dia em que a Larissa foi encontrada ainda com vida, levada ao hospital, mas infelizmente ela não resistiu. A gente relembra essa história a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Veja. Os irmãos vivem chorando à toa e a vida da mãe da jovem Larissa Ferreira da Costa, de 20 anos, perdeu o sentido. Para nós é muito doído, então para ela a gente sabe que é mais ainda. Então, tipo, é muito doloroso ver a minha mãe da forma que ela tá, sabe? Como, para ela, como ela diz, é como fosse ontem que mataram minha irmã, porque mesmo que ache que é a pessoa que matou ela, mas a gente não ter uma resposta é como fosse ontem. Larissa foi encontrada parcialmente carbonizada, com um golpe de faca no pescoço, neste ponto de ônibus, que fica em frente à igreja quadrangular do Jardim Bom Pastor, em Campo Magro. A jovem morreu 2 dias depois no Hospital Evangélico, em Curitiba. Como Larissa foi parar aqui? Qual o motivo para tamanha crueldade? Respostas que há 1 ano a família procura e não encontra. Vai fazer 1 ano agora, dia 3, que minha irmã faleceu, dia 22 ela ia fazer 22 aninhos, então, tipo assim, para nós está sendo muito difícil. Esse mês agora está sendo mais difícil ainda, porque é o mês que era para ela estar aqui, comemorando com nós, feliz, e a gente está aí na batalha como fosse ontem. A moça, que morava em Almirante Tamandaré, saiu de casa no dia 11 de setembro do ano passado para fazer uma entrevista de emprego em uma loja de departamentos de um shopping do bairro Portão, em Curitiba. A gerente do estabelecimento confirmou que ela esteve lá. Após a entrevista, Larissa mandou um áudio para a mãe. Parece que fui bem na entrevista, né? Ela vai ligar para mim qualquer coisa. E agora estou dando uma passeada.
Em seguida, a garota avisa: não vou dormir em casa, vou sair com um rapaz. Mas eu acho que hoje eu não vou pra casa, tá bom? Vou pra avisar pra você não ficar preocupada que eu não vou pra casa hoje, não. Vou pousar aqui na casa do boy. Naquela noite, testemunhas ouvidas pela polícia disseram ter visto Larissa em um bar em Campo Magro. Ninguém soube dizer se ela estaria ou não acompanhada, e as imagens das câmeras de segurança não teriam sido solicitadas pela polícia. Larissa foi morta há 1 ano e há 1 ano nós tentamos conversar com o delegado responsável pelo caso aqui da delegacia de Almirante Tamandaré e ele simplesmente não nos atende. Toda vez que nós procuramos a assessoria de imprensa da Polícia Civil para solicitar a entrevista, nós recebemos esta mesma resposta aqui, ó. O caso segue sob sigilo, a Polícia Civil está realizando todas as diligências cabíveis e aguarda laudos periciais que auxiliarão no esclarecimento do fato. Aguarda laudos periciais? Que laudos são esses? 1 ano depois e os laudos ainda não saíram? Eles falam que não sabem nada, falam que estão investigando, só que a gente, no fundo, a gente sabe. A gente sabe que eles não estão mais investigando o caso da minha irmã. É a mesma resposta toda hora. Desde o início das investigações, a família pede a quebra de sigilo do aparelho celular de Larissa, que não foi localizado. A justiça negou com a justificativa de preservar a privacidade da moça. Até é engraçado de falar, porque, tipo assim, a única coisa que a gente pede que pode ter algo era o celular dela, que o celular dela não foi encontrado, até hoje não tem resposta nenhuma, e simplesmente a justiça barra nós nisso. Sem advogado há alguns meses e sem respostas da polícia, a família faz a sua própria investigação, que apontou alguns suspeitos. O principal deles seria um colega de trabalho de Larissa. O rapaz chegou a ser interrogado. Simplesmente ele foi, sentou no banco na frente da polícia e saiu, como nada tivesse acontecido. E pra gente era o principal suspeito, ali foi uma tipo um banho de água fria pra nós, mas não deixou de ser suspeito pra nós, pra polícia deixou, porém a gente tá indo atrás, tem mais pessoas que surgiram e a gente tá atrás. A família teve acesso a estes prints. É uma conversa de uma moradora de Campo Magro que traz detalhes de como Larissa foi morta. Drogaram ela, certeza. Ela ainda pediu socorro para uma mulher que passava lá. Outro trecho da conversa indica que 3 homens participaram do crime. Ela estava dentro do carro com eles. Daí, jogaram ela para fora do carro e ela tentou correr. Um deles deu uma rasteira e ela caiu. Daí, veio o outro e colocou o álcool. O terceiro ateou fogo e deu a facada. A mulher que revelou os detalhes do crime foi ouvida pela polícia e disse que obteve as informações de um grupo em uma rede social. A gente tá correndo o nosso risco, sabe? Tipo, a gente tá indo atrás, tem muita pessoa que olha a gente de canto, muita pessoa que tem medo da gente, porque a gente é de lugar diferente. Só que no fundo, até as pessoas de Campo Magro estiver ouvindo, que a gente só quer justiça para minha irmã. A gente não quer fazer maldade com ninguém, a gente não quer, sabe, o pior para ninguém, a gente só quer justiça. 12 meses se passaram e a família sabe que o tempo corre a favor de quem matou Larissa. O caso da minha irmã hoje em dia tá difícil, mas tá difícil mais por causa da demora deles ter ido atrás, da demora de ter procurado pistas. A gente não desistimos, a gente tá atrás, a gente vai batalhar, nem se for 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai estar atrás, porque quem fez isso com minha irmã vai pagar de alguma forma, vai pagar, sabe? Indignação total dessa família que, apesar de viver toda a dor, a perda, o vazio de não ter mais a Larissa, ainda tem que correr atrás e fazer o serviço da polícia, porque a polícia não está fazendo o serviço dela. Eu me pergunto o seguinte, se a polícia não quer falar com a gente, com a família tem que falar. Só que não tem respostas para a família. Por quê? Porque eu entendo e concordo com a família. Eu acho que não tem resposta porque não está investigando. Porque se tivesse investigando, falaria assim, não, semana passada nós estivemos no bairro tal, semana retrasada nós fizemos tal coisa, entendeu? Demonstrando pelo menos uma boa vontade de tentar achar quem são os responsáveis pela morte dessa jovem. Ô gente, 1 ano e nada, nem uma pista, aí fica difícil. Olha o sentimento, a tristeza dessa família e dos amigos que querem saber. A Larissa cuidava do pai e da mãe, ajudava em casa, né? Uma moça responsável, saiu para ir atrás de um emprego. Ok, pode ter conhecido alguém
né? E talvez até marcado de encontrar essa pessoa, mas quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Existem realmente essas pessoas que colocaram ela num carro e fizeram todo esse absurdo com ela? Tem imagem disso? Foram atrás? Pelo que tudo indica, parece que não. Me desculpe o delegado, né? Mas alguma resposta tem que ter, nem que seja para dizer assim, olha, para a família, ou mesmo para a imprensa, para a sociedade, para quem o senhor trabalha, o que está fazendo em relação a esse caso. Deixa eu voltar com o Tiago lá, porque o Tiago está com a família está protestando, inclusive, aí, essa situação toda e que não tem resposta nenhuma desse crime. Imagina o sentimento que vive aí os familiares da Larissa, né? E, ô Jasso, tem outro detalhe, os irmãos estão aqui, né? Dona Márcia, os irmãos da Larissa vieram para cá e fizeram uma investigação por conta própria, né? Auxiliando inclusive o Ministério Público, algumas diligências inclusive partem do Ministério Público para que pessoas sejam ouvidas. Alex, Douglas, Douglas, vocês procuraram o Ministério Público, procuraram a polícia, vocês investigaram por conta própria e a investigação ela não evolui? Não evolui. Inclusive, a maioria dos pedidos que a polícia era para ter feito, quem fez foi o Ministério Público. As principais diligências que eram para ser pedidas, a maioria que batia aqui na tecla, eles não chamar uma pessoa para prestar um depoimento, o Ministério Público que fazia essa solicitação. Então, hoje, nossa maior luta é por que essas diligências não são feitas da forma adequada, né? E esses laudos, diz que a delegacia tem laudos, mas que laudos são esses que faz mais de um ano, que faz um ano agora? Pediram laudo e não tem laudo de nada? Não tem laudo nenhum até agora. Que tipo de laudos são esses? Que provas são essas? Se a polícia tem, ela que nos apresente. Até agora não foi apresentado nada. E assim, o que é mais um cúmulo é que a nossa família tem que ficar pegando esses fragmentos e tentando montar uma coisa que devia ser o trabalho da polícia. E eu lembro exatamente, 9 meses atrás que eu sentei ali para dar meu depoimento, eu questionei a polícia em questão das imagens, né? Porque até então as imagens não foram solicitadas. Algumas das imagens, principalmente da loja que ela fez a entrevista de emprego. E o policial me disse aqui que eu estava tentando ensinar ele a trabalhar. Isso eu achei ali, sabe, além de um descaso, eu me senti hostilizado ali, sabe? Porque um investigador dizer, com 3 meses de investigação, que o caso não tinha solução, isso é inadmissível. É inadmissível. E por isso que a gente está aqui. A gente acreditou neles que eles poderiam fazer ainda alguma coisa, né, na investigação, mas já faz um ano que laudos são esses. É isso que é a nossa maior luta. Tá bom, a gente vai continuar acompanhando de perto. Aqui a Dona Márcia. Dona Márcia, a senhora disse que acredita na prisão do assassino. Senhora, vocês vêm hoje aqui à delegacia para a gente finalizar, para dar um voto de confiança e pedir que a polícia não abandone. É que a polícia não abandone o caso da Larissa, né? Que eles corram atrás de prova e coloquem esse indivíduo na cadeia, onde que é o lugar dele. Porque ele tem que pagar o que ele fez para minha filha. Dona Márcia, os irmãos, pedindo justiça, Jasso. Justiça! 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 Essa é a voz de quem não tem voz. De quem muitas vezes não é ouvido. E que é colocado de lado. Doutora Márcia. Inicialmente, eu quero até, doutora Márcia, desculpa interromper, doutora, mas é assim, eu queria tentar entender que como a senhora já esteve do lado de lá, como a senhora já foi por muitos anos delegada de polícia, o que faz, o que acontece que demora-se tantos anos para conseguir, ou nesse caso um ano, para conseguir alguma resposta, alguma pista, alguma situação que possa levar a isso, mas mais do que isso, dizer para a família que era um caso sem solução, sem realmente fazer o trabalho de investigação, é desanimador, doutor. Concordo com você, mas muitas informações que vêm não levam a lugar nenhum. Muitas pessoas comparecem à delegacia e mentem, isso a gente sabe. Mas vamos lembrar que o caso da Raquel Genoff levou 11 anos para ser desvendado e foi desvendado por uma prova pericial. Por quê? Porque tudo que é recolhido de qualquer pessoa, em termos de DNA, entra no Banco Nacional. Então, existem várias formas disso ser descoberto. Eu
Tenho certeza que a delegacia não esqueceu do caso. O fato é que muitas coisas levam a becos sem saída, né? Então tem que se retroceder, pensar de novo para chegar lá. E tenho fé, sim, que vai chegar à conclusão de quem são essas pessoas que fizeram mal a Larissa. Tá aí a família, o registro feito aqui pelo Balanço Geral. A família desesperada, tentando saber o que realmente aconteceu. E é importante que a família esteja presente e pressionando, sim, a polícia. E a polícia, é claro, tem que abrir as portas para atender a família, né, gente?